Oi gente, eu sou Matheus Viana e no vídeo de hoje nós vamos dar a continuação sobre a Segunda Guerra Mundial, a parte 2. E ainda vai ter outra parte 3, que a gente vai falar dos holocaustos, dos bombardeios de Dresden, Hiroshima e Nagasaki. Vamos falar sobre os crimes de guerra e o final da guerra. Gente, eu tenho aqui duas coisas para comentar. A primeira, eu esqueci de botar uma informação na lousa, mas gente, o que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial começou, sobretudo, quando o quê? A Alemanha, após o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. O que era esse Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão? Stalin, com medo de que a União Soviética entrasse em uma batalha de frente sem a ajuda de qualquer outro país contra a Alemanha, fez um pacto de amizade ali entre eles. Esse pacto soviético de não agressão foi rompido pelos alemães ao invadirem o território soviético. Tá dando pra entender? Após isso, antes no caso, em 1938, se fez a Conferência de Munique. O que foi essa Conferência de Munique? Reuniu Alemanha, Itália, França e Grã-Bretanha. E esse encontro autorizou a anexação de Sudetos à Alemanha. Ou seja, no caso, eles não poderiam, a Alemanha, no caso, a Alemanha nazista, não poderia invadir o território tchecoslováquio, da Tchecoslováquia. Porém, depois desse acordo da Conferência de Munique, quando a Alemanha integrou-se ali aos Sudetos, ela invadiu a Tchecoslováquia e depois invadiu a Polônia, tendo o principal campo de concentração Auschwitz, aí, Sobibór, na Polônia, e que matou muita gente, cerca de 1,3 milhão de pessoas. Gente, foi uma coisa literalmente triste, tá? E outra, gente, esse pacto entre a Alemanha e União Soviética não ia dar certo. Por quê? Porque os nazistas eram contra os comunistas e os eslavos, que eram tidos como seres inferiores. E a União Soviética era composta de comunistas. Foi um dos principais socialistas ali. Defendeu o socialismo na Guerra Fria. E que é sim comunista. Antigamente, no caso. E também os eslavos, né? Que também eram os principais constituintes da época. E a Alemanha não gostava desses povos. Ela só quis aquele acordo ali para dar um incremento e uma maior facilidade deles invadirem o território. No caso, então, criou-se os aliados, que eram aqueles do lado dos Estados Unidos. O Brasil se tornou um aliado ao combater os navios alemães. E as forças do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão. Vamos colocar aqui, forças do eixo. A Alemanha, que era sob o domínio nazista de Adolf Hitler. Japão, que também era desse lado aí do mal. E a Itália, que era dominada pelos fascistas. Que os fascistas tinham seu líder aí, Benito Mussolini. Benito Mussolini, após aí a Itália se recuperar de grandes revoluções, ia abdicar do poder. E a Itália não ia mais ser fascista. A Itália ia se render nessa guerra. Porém, integrantes do território alemão pegaram Benito Mussolini e proclamaram a República de Saló, fazendo com que a Itália continuasse na guerra e continuasse fascista. Porque os alemães acreditavam, gente, que se a Itália saísse da guerra, toda a culpa ia voltar para eles de novo. Por que eu tô falando isso? Porque na Primeira Guerra Mundial foi imposto um tratado, o Tratado de Versalhes, que impusera que a Alemanha era culpada de toda a culpa da guerra. Ou seja, ela ia ter que pagar para os Estados Unidos e para todos os outros milhares de países que sofreram. Ela tinha dívidas altíssimas. E por isso Adolf Hitler fez o que fez. Ele era contra qualquer país que te impusera o Tratado de Versalhes. E interiormente os judeus, marxistas, liberais, homossexuais, que ele acreditava na cabeça imaginária dele, ele estava viajando doidinho, que eles estavam conspirando contra ele. E como eu disse antigamente, no vídeo anterior, que regime totalitário, gente, qualquer grupo que se pusera contra eles ia sofrer as consequências, tá? O que, gente, morreu muita gente.
E que, sinceramente, gente, as famílias eram... O tanto de família que, gente, foi mais de 80 milhões de pessoas, gente. Por isso que eu acredito, gente, que guerra não tem sentido algum. Por quê? Porque a pessoa faz ali um acordo de diplomacia. Quer matar a gente, meu filho? Se mate. Porque, sinceramente, Adolf Hitler e Eva Braun são mulher. Fizeram o que fizeram. Adolf Hitler era um imigrante da Áustria e era contra os imigrantes. Matou milhares e milhões de pessoas. E no final de tudo ainda tem a coragem de se matar. É brincadeira, gente. É brincadeira. Por que ele não se matou logo? Ele quer morrer e levar os outros pro inferno junto com ele, é? Só se for mesmo. Temos aqui os campos de concentração, que eles eram os judeus e os outros grupos eram fuzilados ou câmaras de gás. E pra finalizar, a Blitzkrieg, que era a Guerra Relâmpago, que tinha como teoria, né, que a Alemanha invadia os territórios e rapidamente os dominava. E foi isso, gente, o que eu quero que vocês entendam desse tópico de hoje. Segunda Guerra Mundial, o que foi a Conferência de Munique, os aliados e as forças do eixo, que eram compostos pela Alemanha, Japão e Itália, os aliados, Estados Unidos aí, principalmente, os campos de concentração, que eram mortos ou fuzilados ou pelas câmaras de gás, a República de Saló, o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão e a Blitzkrieg, que foi a Guerra Relâmpago. Ou seja, ainda vai ter uma parte 3, que a gente vai falar dos holocaustos e dos grupos que os nazistas não gostavam. Nojo deles, nojo! Um beijo e tchau!